Pessoal, estamos aqui hoje no podcast do Cria Brasil, com apoio da Brada. Hoje nosso convidado especial é o Varejão, diretor de marketing do IBEF. Tudo bem? Vanessa, tudo bem? Prazer aí estar aqui, obrigado pelo convite. Espero que eu consiga atender as suas expectativas aí da sua entrevista. Você quer que eu comece apresentando o IBEF ou você vai me... Pode falar um pouquinho do IBEF, da sua experiência lá, né? Pode comentar um pouquinho. Bacana. Então, o IBEF é uma associação sem fins lucrativos, tá? Nós somos de utilidade pública, federal, municipal e estadual. O IBEF tem 53 anos de história. Ele, originalmente, né, foi fundado aqui no Rio, e atualmente nós somos 11 seccionais no Brasil. A gente está presente nas principais capitais, e atualmente, né, a gente congrega mais ou menos 5 mil profissionais, que a gente não é só restrito ao mercado financeiro, tá, Vanessa? A gente carrega esse nome, né, de Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, mas o IBEF realmente ele é aberto para todos os setores da economia. Mas normalmente o foco de atuação de vocês é mais nesse segmento financeiro para conectar esses setores, ou vocês, quando você tem, a gente é aberto para outros, é mais desenvolvimento de negócios? Qual é o foco principal? O IBEF é uma casa de relacionamento, tá, Vanessa? Eu brinco, inclusive, assim, que o IBEF é um dos poucos lugares ainda que você pode fazer negócio coçando o bigode, tá? Todo mundo se conhece lá. Então, é um ambiente, assim, bem seguro, né, assim, tranquilo, né, para você conhecer pessoas, né, fazer networking, se relacionar. O que aconteceu no IBEF? Em 1971, quando o IBEF foi criado, ele era realmente restrito a só executivos do mercado financeiro. Só que, com o passar do tempo, né, isso foi muito rápido, inclusive, foi um processo muito rápido, isso eu estou falando assim, tipo um achômetro meu, tá? Eu não sei realmente o que aconteceu lá em 1971. Mas muito rápido o IBEF abriu para todos os setores da economia. Por quê? Porque eu acredito que os fundadores do IBEF perceberam que o setor financeiro ele se relaciona, né, com outros setores também, né? Apesar, assim, da parte financeira das empresas, né, ser ali o pulmão, né, uma parte vital da empresa, né, ela precisa se relacionar com os outros setores. Então, logo assim, se eu não me engano, em 75 ou 76, o IBEF já abriu para todos os setores da economia, tá? E o que você via hoje, assim, eu vejo que a questão de network, a questão dessa troca, ela é muito regional, né? Cada região, ela faz isso de uma forma diferente, né? E eu queria saber mais ou menos assim, dentro da sua perspectiva do Rio de Janeiro, se você pudesse orientar uma empresa que quisesse entrar no Rio, né, ou começar um novo negócio, qual os caminhos que você poderia orientá-lo de fazer esse network da melhor maneira assim no Rio de Janeiro? Bacana, Vanessa. Então, o IBEF é realmente assim um passaporte, tá? Uma porta de entrada. Lá, como é que a gente trabalha, né? Como é que a gente acha que o negócio, a engrenagem gira, né? Além da gente ser uma casa de networking, o IBEF é uma casa de conhecimento. Então, a gente passa muito conhecimento, a gente transmite muito conhecimento para o mercado. Para entrar no Rio, né? O Rio, para quem conhece, né, é realmente uma bolha, né? Essa questão do networking que você comentou, bem regional, né? Você precisa realmente conhecer as pessoas, né? Ter relacionamento, né? Fazer relacionamento. E nada melhor, né, do que você transmitir a tua expertise, né? O que você está fazendo, né? As coisas legais que você está desenvolvendo e mostrar isso para o mercado. Isso o IBEF ele faz isso de uma forma muito natural, né? E os resultados são muito bons, tá? Muito legal. Assim, a gente tem visto cada vez mais também
a questão da diversidade, né, entrar dentro das organizações, trabalharem sobre isso. Se a gente pegar um histórico assim de network, a gente vê que ainda era massivo de homens, né? E hoje as mulheres estão entrando, estão fazendo mais network, estão podendo sentar nessa mesa, né? Tomar decisões. E queria saber se vocês têm algum programa, se vocês incentivam também essa diversidade dentro desses espaços e como é feito isso, né? Como é que vocês abrem espaço para isso? Com certeza, Vanessa. Você, inclusive, é um exemplo vivo disso, né? Tipo, empreendedora nata, ESG, inclusive, é muito bacana. Então, o IBEF agora, a gente vai lançar o IBEF Mulher aqui no Rio, tá? É um projeto, assim, bem legal, que o objetivo dele, né, principal, né, é um espaço exclusivo para mulher, tá? E o objetivo dele é justamente fortalecer, né, a presença feminina nas empresas, né? Seja em cargos de liderança, né, ou em outros cargos também. Isso a gente não está fazendo distinção nenhuma, tá? O IBF Mulher está aberto para todas as mulheres, tá? E é justamente para criar um espaço, um ambiente seguro, né, que as mulheres possam conversar sobre os assuntos que elas querem conversar, Sim. tá? Não necessariamente assim sobre assuntos que sejam inerentes somente ao universo feminino, tá? Uhum. O evento de lançamento, inclusive, do IBF Mulher, que você vai participar, vai falar sobre reforma tributária, sobre as Legal. mulheres que participaram da reforma tributária. Então, assim, é um tema assim, que não é um tema masculino, né, e não é um tema feminino, mas é um tema muito relevante, né? É um tema que está agora acontecendo no nosso país, né? A gente sabe que é um processo muito grande, envolve, inclusive, política, enfim, tem várias variáveis aí em torno disso, mas tem uma grande, uma mulherada, né, para dizer assim, né, que participou desse processo, e o IBF realmente quer mostrar isso. Eu acho legal essa sua fala, ela contribui muito para a questão realmente de fortalecer as mulheres, né? Porque assim, as pessoas acham que de repente você criar um setor, né, IBF Mulheres, para tratar de assuntos femininos, não é isso. Na verdade, é para reforçar o espaço delas aqui, porque se você não cria isso, acaba que elas não vêm porque elas acham que não é um espaço para ela. Então, assim, não é que o assunto ali que vai ser discutido vai ser sobre mulheres, mas é que assim, venham. Existe uma política aqui para a sua entrada. E depois, como a gente está num processo ainda engatinhando, né? Daqui a pouco não vai existir mais isso, não vai precisar ter um setor, mulheres e tal, mas aquilo hoje talvez seja um momento de falar assim: venham para essa mesa também vocês podem sentar. Porque no primeiro momento, né, eu fico sempre lembrando do primeiro caso que aconteceu da Magazine Luiza, quando ela lançou as vagas para negros, por exemplo, né, que aquilo foi um boom, né, foi parar até na justiça, as pessoas tentaram e conta, porque assim, agora vai poder lançar vagas específicas, né, de gênero e tal, e aquilo ali foi uma discussão bem legal que a gente trouxe no meu ecossistema, que eu fiquei assim, mas realmente isso pode também fazer com que alguma empresa fale assim, então eu vou lançar uma vaga só para brancos. A gente sabe que tem de tudo, né? Assim, então, assim, e aí houve uma discussão sobre isso, e eu achei muito bacana a informação que eu recebi, que foi assim, não é isso. É porque eu falei assim, abre uma vaga e vai entrar um monte de gente, se você quiser contratar um negro, você contrata um negro, então tá tudo bem. Mas não é, ela fala assim, se você não faz isso, eles nem acham que seriam elegíveis. Para Então, essa vaga, exatamente. isso é o ponto de partida, não para criar dentro da empresa a ala, né, da diversidade. Você assim está aqui. Não, não é isso, até no espaço coletivo de network. Não é que montar um IBF mulher ou botar um setor que mulheres seriam para elas estarem sozinhas naquelas bolhas ali. Não, é exatamente para elas entenderem que elas têm um espaço ali, né? Isso fortalecer isso, a casa como um todo, e ela se sentir que ela pode ser acolhida naquele espaço, né? Então, isso é muito legal. E isso tem. Vocês têm sentido essas diferenças um pouco mais do espaço, das mulheres ocupando esse espaço, sendo essa troca, tanto para os homens quanto para as mulheres, uma troca favorável? A gente sente justamente assim uma certa carência nas mulheres, né? Claro, né, que a gente tem associado as mulheres, né? Mas não é realmente um número assim que assim, seja compatível, né, com associados homens, né? Inclusive porque o IBEF é uma instituição muito antiga, né? Então, qual é a nossa ideia? É justamente essa: a gente fortalecer as associadas, né, as mulheres, empoderar as mulheres, né,
E aí, quando isso estiver em pé de igualdade, isso já a tendência é realmente que isso acabe, né? E claro, né, assim, quando for discutir, né, alguns temas, porque as mulheres também podem, assim, se elas falarem, olha, agora a gente quer conversar sobre um tema que a gente acha importante abrir para os homens, a gente quer que os homens escutem isso. Então, beleza, né, o evento é do IBF Mulher, mas elas querem a participação masculina também, isso não tem problema nenhum. E é justamente isso que a gente quer criar no IBF, né? Quer dizer, que a gente já tem, né, em outras áreas, né, que é essa troca de conhecimento, são cabeças diferentes, né, conversando sobre um assunto, e justamente fazer essa integração entre homens e mulheres. Ah, é fantástico, eu estou super animada já para o lançamento. Eu queria fazer uma pergunta muito voltada para a questão desse universo agora, né? Assim, a gente tem feito um acompanhamento muito grande de investimentos na área da sustentabilidade, né? Vocês têm escutado muito esse burburinho, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se você tem escutado oportunidades, assim, o mapeamento que eu tenho visto é realmente assim, não só do consumidor, né? Tem um estudo feito agora há pouco tempo sobre consumo, que até 86% dos consumidores vão querer consumir de empresas que estejam apresentando seus indicadores de ESG, né? E os investidores também estão nessa curva, assim, de bastante investimentos para essa área, inclusive tendo como critério, assim, de só vou disponibilizar se tiver esses indicadores. A gente sabe que internacionalmente agora a gente está sofrendo uma pressão um pouco relacionada a isso, mas eu queria entender, dentro do seu ponto de vista aí no IBEF, como é que vocês estão tratando esses assuntos? Esse assunto é um assunto muito delicado, né, Vanessa? Assim, essa questão do SG, né? A gente já viu aí, né, alguns fundos, né, multimilionários dizendo que não vão mais investir em ESG, né? Isso, inclusive, assim, antes, né, dessa eleição nos Estados Unidos. Mas, assim, é óbvio, né? Tá claro, né? Tá evidente. A gente está aqui no Rio, inclusive, né? Você é carioca também, mas agora você tá em São Paulo. Tá um calor absurdo, né? Insuportável, né? Então, assim, mudança climática, assim, é uma realidade e não tem como negar, né? Assim, não tem como ser negacionista, né? É a mesma coisa que falar que a Terra é quadrada, né? Então, assim, o que a gente tem um fórum, né, muito bacana aqui no IBEF, que é justamente o Fórum Óleo, Gás e Energia, tá? Que são das grandes empresas, claro, né, das petroleiras, né? Então, agora, a gente sempre trata de algum assunto de ESG, de sustentabilidade nesse evento, né? Nesse ano, a gente vai conversar sobre a COP30, tá? A gente vai ter um painel dedicado sobre a COP30, e a gente vai conversar justamente, né, o tema central do evento é essa nova geopolítica mundial e os impactos no Brasil. Tá? A gente sabe que a COP30 está aí, está perto, né? É um evento muito importante, né, para o mundo, né? E a gente divulga aqui no IBEF também, nas nossas atividades diárias, a gente fala sobre finanças sustentáveis, a gente fala sobre green bonds, a gente fala sobre ESG também. Inclusive, agora em breve a gente vai ter foi engraçado até que você comentou na sua fala, tá? A gente vai ter um evento sobre auditoria de iniciativas ESG, tá? Que são os relatórios IFRS S1 e IFRS S2. Se eu não me engano, um é sobre sustentabilidade e outro é sobre o clima, né? Porque não adianta só também, né, as empresas, né, falarem, não, mas olha aqui, eu sou verde, eu sou SG, eu estou reduzindo a minha pegada de carbono, eu estou, enfim, investindo em sustentabilidade. Mas e aí, né? Como é que audita isso, né? Audito. Né? E aí, exatamente, porque é uma Essa coisa pergunta. porque é uma coisa difícil, né, de realmente você mensurar, né, você ver realmente qual é o impacto que você está causando, né, e assim, o SG, pelo menos isso, para mim, né, ele não pode ser assim só como fosse um label, né, assim, como uma estratégia de venda, né, para pegar o consumidor, para você conquistar o consumidor, né, é uma coisa séria que precisa realmente ser feita, né, e assim, o benefício realmente do SG, né, é realmente a gente cuidar do nosso planeta, que eu acho, assim, que é o nosso único asset, né, o único asset que o ser humano tem, né, o único bem que a gente tem é o planeta.
Então, a gente precisa cuidar do planeta para a gente continuar produzindo. É uma cadeia, né? É um ciclo, né? Que, assim, que precisa fechar. Do jeito que a gente anda, né? Principalmente, né, nas últimas quatro décadas, né? A gente já está realmente sentindo o impacto. E aí, o engraçado, né? É que a gente tem muito estudo, né? A gente tenta, né, prever, né? O que realmente, né, o nosso sistema, né, o capitalismo está fazendo com o planeta, mas a gente também não consegue mensurar isso, né? A gente faz estimativas, mas na verdade a gente não sabe o que está acontecendo, porque de repente vem um estudo novo e a gente fala, cara, mas o impacto está muito maior. Como é que... Mas peraí, não era para ser assim, né? E, enfim, então o IBEF tem uma preocupação muito grande com essa parte de ESG, tá? A gente fica antenado, né, nos novos produtos do mercado. Inclusive, outro dia eu descobri que tem uma coisa muito legal, que são os CS, tá? Que se eu não me engano, eles são tokens, né? São tokens negociados em B3, né, na bolsa, né? Que são créditos de sustentabilidade. É verdade, Você já ouviu falar nisso? Já, é muito legal. Muito maneiro, né? E assim, e esses créditos de sustentabilidade, cara, eles já são auditados por blockchain, tá? Então, assim, eles estão prontos, assim, é um produto pronto, perfeito, para as empresas que têm esse déficit, né, com o meio ambiente, colocarem no balanço deles isso já, assim, auditado, redondo, sem problema nenhum. O Cria Brasil, a gente fez uma parceria com uma empresa de crédito de carbono e tudo que ele gerou de impacto, poluição de transporte e tudo mais, a gente fez uma compensação. Que legal, Matheus. Assim, a gente vai de uma iniciativa, às vezes, pequena, né? Você vai vendo se cada um fizer essa parte. Eu acho interessante a discussão hoje sobre ESG, porque algumas pessoas entram no sentido de falar que são siglas que são antiprodutividade, né? E aí entra nessa guerra, talvez, que a gente esteja vivendo. Quando que, na verdade, não é. É tão legal as práticas que você pode ter e continuar produzindo, só que de uma maneira muito mais coletiva do que as empresas podem se imaginar. Vou dar um exemplo, né? Eu não vou citar nome só porque a gente, né, no Rio, todo mundo se conhece, mas é um case bacana, né? Há pouco tempo eu estava participando de um projeto de inovação de uma empresa que é na área de saneamento e energia no Rio, né? Então, do teu segmento aí, vai ter. E foi uma prática muito legal que aconteceu. A gente participou desse projeto, que foi exatamente a questão de você precisar fazer o despejo, né, nos aterros sanitários, né, da questão mesmo das ETs, né, toda a coleta que tem que ser feita. Às vezes você precisa do aterro para poder fazer. O aterro não quer receber o lodo, porque o lodo totalmente degrada, né, o terreno, o ambiente e tudo mais, e sempre essa questão, né? Então, assim, é uma empresa que realmente quer resolver o problema, mas ela tem um problema sério, tipo assim, tem problema de logística, tem problema de descarte, isso tudo pode impactar toda a questão ambiental mesmo da cidade do Rio de Janeiro como do Brasil como todo, porque não é um problema local, é um problema de todas elas, né? E aí foi legal que a gente montou um projeto, a gente fez parceria com uma universidade, fizemos um collab aí do pessoal que já tinham feito estudo sobre isso, e o projeto que foi inserido, eles tinham feito um projeto todo montado, que tinha eu esqueci o nome técnico agora que dava, mas enfim, eles faziam toda a coleta daquele material e ele conseguiu transformar todo aquele material que era realmente de lodo, tudo que acontecia, que deveria ser totalmente desgastado no ambiente, principalmente se jogasse no aterro, eles conseguiam transformar aquilo em energia. E o insumo que saía conseguiu fazer simplesmente para a terra ser fértil para a terra de adubo mesmo, trabalhar com um adubo de lugares férteis. Isso avaliado já por todos os órgãos mesmo de competência dessa parte, tanto de energia quanto da parte realmente de usar para adubo, né, digamos assim. Ou seja, era um problema real
que com uma solução simples, juntando vários atores que queriam a mesma coisa, a mesma finalidade, resolver um problema gravíssimo que nós temos hoje no Brasil todo. Então, a gente fica pensando assim, as pessoas acham que a antiprodutividade é você pensar a produção de uma forma diferente. Né? Quando você pensa em sustentabilidade, às vezes o impacto financeiro, inclusive, para a empresa foi bem menor. Ela, além de ter resolvido o problema dela, ela ainda trouxe um impacto financeiro favorável. Então, assim, não achem que os movimentos, né, quando a gente desassocia, né, a questão ESG com a questão partidária, porque aí não me interessa mesmo como a gente pode fazer isso de maneira diferente, é abrir a cabeça, principalmente assim, que a sigla ESG, ela não fala só da questão de sustentabilidade, ela fala a questão exatamente da diversidade, ela fala através da empresa como governança, então assim, a empresa que não trabalha hoje os critérios de governança interna, inclusive botando os colaboradores para fazerem parte desses valores, ela perde os melhores profissionais, porque não adianta, a cabeça não é a mesma. A cabeça de quem está entrando no mercado de trabalho agora, ela não é mais a mesma dos nossos pais. Não tem isso, que ia porque tinha que cumprir emprego, trabalho porque tinha dinheiro para sustentar filho. Não é. Então, elas querem se associar a empresas que falam com seus valores. E se a empresa não trabalhar isso dentro da governança interna dela, ela não vai reter os melhores talentos, entendeu? Ela vai estar tendo com turnover. Então, assim, não é antiprodutivo, se você parar para pensar, né? É muito pelo contrário, é pensar diferente. Só que às vezes a gente sabe que existe o ser humano, às vezes, ele prefere uma zona de conforto. Então, eu estou produzindo aqui, já ganho dinheiro fazendo assim, para que mudar? Né? Para que mudar? Exatamente, e eu ia te falar isso, eu ia fazer um comentário justamente disso. É porque foge do core business deles, né? Então, Exatamente. assim, eles têm um core business deles, que é, lógico, a maior preocupação deles, mas aí, assim, o core business deles gera impacto, né? Porque a maioria das empresas gera um impacto ambiental, e aí eles ficam com um problema e eles não conseguem entender, né? Que hoje em dia, como você falou, né? Como o mundo mudou, né? Como a mão de obra mudou, né? Como a cabeça mudou, né? A cadeia também mudou, né? Antigamente você não tinha essa solução, né? Hoje em dia você tem, né? Então, assim, o IBEF tenta um pouco, né, preencher esse gap aí e mostrar para as empresas, né, o que está acontecendo no mercado, né? Porque tem várias soluções, às vezes, né, Vanessa, que os empresários, né, os executivos, justamente porque eles estão muito focados, né, no core business deles, eles não sabem que aquilo existe no mercado. Então, eles não buscam a solução, né? E aí, o que a gente faz? A gente justamente tenta trazer esse tipo de conhecimento à luz deles, para eles avaliarem como é que eles conseguem implementar isso na operação deles. Não, e é fantástico quando você consegue fazer com que outros atores, porque assim, a sensação que eu tenho que é muito desconhecimento ainda sobre o assunto, né? E a questão de, às vezes, você jogar para si a responsabilidade de ter que resolver aquilo sozinho, quando na verdade não é. Né? Eu vejo um pouco, eu posso estar enganada, mas assim, a minha percepção da questão desse dia, ela veio meio parecido um pouco com o movimento que veio quando se começou a implantar dentro das empresas os centros de inovações, né? Quando começou, o custo era enorme, a empresa que pensou, né? Porque não eram todas, né? Só fez quando o outro fez e lascou o mercado dele, e falou assim, pô, aquele cara inovou, então tem que inovar. E assim, aí ele montou aqueles centros enormes, né, de inovação, e viram que aquilo é caro, e não adianta, inovação é risco. Então, 5% só daquilo ali que pode ter algum resultado. Então, assim, 95% é lixo. E aí eles começaram a ver assim, não, pô, isso é muito caro, muito custoso, não quero mais. E aí começaram a ver outras formas de inovar. Hoje você faz muito mais o quê? Aberto, né? Como a gente fala, inovação de formas abertas, né? Que aí você faz o quê? Os collabs com os centros de inovações que são externos, você faz os hackathons para pegar a oportunidade, trazer para dentro das empresas, fica muito mais barato e muito mais efetivo. Então, no dia que eles se abrirem para entender que o ISD não é um custo e que ele tem que botar forceps dentro da empresa e que isso é muito mais produtivo quando você se abre, né? Você abre para o ecossistema para conversar sobre o assunto. Olha que novidades, porque uma empresa, a gente teve que fazer esse movimento de juntar a empresa com um projeto, com uma solução, e deu super certo. Então, eu acho que se as pessoas conseguirem, o IBEF, por exemplo, é um lugar maravilhoso para você ter essa troca. Então, um case como um que esteja fazendo, ele leva para a pauta. Pô, gente, eu fiz isso na minha empresa e deu super certo. E isso vai fazendo um movimento das pessoas terem uma maior proximidade desse tipo de práticas, no meu entender, entendeu? É case
cases e trazendo mais resultados, mostrando como isso pode ser efetivo, né? É porque case certifica, né? Certifica. Quando você conta a tua experiência, né? E o IBEF trata muito disso. Quando você conta a tua experiência, você tem uma experiência positiva, né? As outras pessoas olham para aquilo e falam assim, caramba, mas putz, eu posso fazer isso também, né? Acho que isso aqui encaixa aqui dentro. É legal. Bacana, Vanessa, bacana. Não, muito legal. Assim, o BEF hoje, eu queria entender se na parte, eu sinto muita falta, assim, das pessoas entenderem um pouco melhor sobre esse mundo, assim, dos investimentos, da finança como um todo. O IBEF, ele pratica essa parte educacional também? Pratica. A gente tem uma área, né, de educação empresarial bem forte lá, tá, Vanessa? A gente, atualmente, por ano, né, a gente faz mais ou menos umas 100, cento e pouquinhas atividades, tá? Atualmente a gente está online, então, assim, depois da pandemia, né, a gente migrou, né, para o formato online. Antes era tudo presencial, tá? O IBF era tradicionalmente um instituto presencial, mas com a pandemia a gente migrou para o online, justamente porque era uma necessidade dos nossos clientes, né? E agora, assim, nesse movimento, né, do online, né, apesar de não ter aquela proximidade, né, que a gente estava até conversando no início da reunião, foi uma coisa muito satisfatória para mim, porque eu percebi que o nosso alcance aumentou muito, né? Nosso reach, assim, aumentou muito. A gente tem, sei lá, pessoal de Angola, do Banco de Desenvolvimento de Angola, participando de treinamentos nossos, né? Então, assim, a gente tem uma parte muito específica, né, de treinamento, tanto na área financeira, quanto na área de auditoria, contabilidade. A gente conversa também, como eu te falei, sobre o meio ambiente, né? A gente tem nossos cursos assim, focados na área de ESG, com essas novas soluções, né? E a gente tenta realmente passar um tipo de conhecimento na prática, né? Para que as pessoas possam entender aquilo, né? Absorver aquilo, né? De uma forma relativamente rápida, né? E implementar isso nas empresas, né? Ajudando, lógico, né? Aumentando, né? Eficiência, competitividade, enfim. Esse nosso departamento, ele foi criado justamente, né? Isso tem mais ou menos, se eu não me engano, uns 15 ou 20 anos, né? Que foi uma necessidade que justamente surgiu das nossas empresas associadas. Porque eles procuravam a gente e falavam assim, olha, mas eu estou precisando capacitar um pessoal aqui eu estou querendo fazer um projeto novo e eu estou precisando ir ao mercado buscar investimento, estou precisando de um curso de Project Finance. Então, aí começou a surgir esse departamento, que ele continua muito pujante até hoje em dia. E no ano passado, né, se eu não me engano, passaram pelo IBEF, né, por esse departamento, mais de 2.500 pessoas, cara. Nossa, que Né? bacana. E é muita gente, se você pudesse falar, é do Rio mesmo, 100% do Rio, tem... Então, não, atualmente o meu cliente são 50% do Rio e 50% fora do Rio. É bem bacana isso foi bem bacana. A gente atende, por exemplo, Tocantins, assim, quando entra um pessoal assim, a gente fica hiper contente, fala, caramba. Mas antigamente, né, é engraçado, né, porque, assim, como o IBEF, né, tem um certo nome, né, nessa área, né, as empresas não podiam, né, como é que uma empresa de São Paulo vai capacitar, né, sei lá, 10 colaboradores que eles precisam num determinado projeto, né. Então, assim, o que eles faziam? Eles mandavam uma caravana para cá. Assim, de tempos em tempos, tinha umas caravanas, assim, de empresas, e eles ficavam lá no IBEF, enfim, trabalhando, né, durante o dia normal, a gente, assim, disponibilizava, né, uma sala para eles, e eles participavam das nossas atividades, mas não era uma coisa tão recorrente, né, porque era custoso, né, tinha, enfim. E agora não, né? Agora sim, eles participam muito, né? Principalmente, claro, tem muito cliente de São Paulo também, tem muito cliente do Nordeste, do Sul também. Isso foi bem bacana, né? Uma forma de, tipo assim, não deixa de ser tipo uma inclusão, né? Foi uma forma de ESG, assim, foi um bem que veio para ficar. Se pudesse dizer hoje, assim, quais são os serviços que vocês oferecem, quais são os valores que vocês agregam, o que você diria?
Então, como eu te falei, né, o IBEF realmente, os nossos objetivos sociais, né, o IBEF foi criado, né, lá em 1971. Antes de conversar, de falar sobre isso, né, é engraçado porque, assim, a informação mudou, né, a velocidade do mundo mudou, né, Vanessa? Então, quando o IBEF foi criado em 1971, qual era o objetivo, né? Era justamente disseminar informação, tá? E aí, como é que o pessoal fazia isso, né? O IBEF tinha vários conselhos dentro do IBEF. Então, o pessoal ia lá na sede, no centro, né? Eles se reuniam, né? Conversavam, assim, numa sala, assim, 2, 3 horas. Aquilo tudo era datilografado, né? A reunião toda era datilografada e depois era registrado em cartório, só para você ter Nossa. noção como é que funcionava. Aí, beleza, né? O pessoal conversava, sei lá, digamos assim, vamos botar assim, tipo, se na época, vamos supor que tivesse acontecendo uma reforma tributária. Então, o pessoal ia se reunir lá, ia conversar sobre a reforma tributária, cada um ia colocar, né, suas observações, etc, sugestões, blá, 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 beleza. Registrou no cartório, a ata está pronta, né? Aí, o que acontecia? Geralmente, os jornais, né, tipo Valor Econômico, que não devia ser na época, podia até ser, eles vinham até o IBEF, procuravam, o IBEF falava assim, vem cá, teve reunião de conselho aí? Aí o IBEF falava, teve. Ah, e cadê a ata da reunião? O que eles conversaram? Aí a gente fala, a ata tá aqui. Aí eles falam, então, a gente pode divulgar isso? Aí o IBEF fala, pode, claro, isso é para o mercado. Enfim, então isso mudou muito, né? Agora, assim, e hoje em dia, o que acontece? O que aconteceu, né? A gente está sendo bombardeado por informação, né? Informação de tudo lá, fake news pra caramba, né? A galera fica vivendo, assim, tipo assim, de pequenas pílulas de conhecimento, né? Assim, você, sei lá, você vê, você sente uma dor, né? Aquela coisa, né? Bem de brasileiro. Sente uma dor no coração, assim, você joga no Google, assim, lê 5 minutos e fala, não, eu tô com isso aqui. É isso, tá tranquilo, não preciso ir no médico, eu estudei, não sei. E, tipo assim, a gente sabe que não é bem assim, né? Então, assim, o IBEF, ele funciona realmente como um lugar, assim, né, crível, né, segurança, né, de transmitir conhecimento para as pessoas, né, conhecimento verdadeiro mesmo, assim, enfim. E, assim, todo o nosso board, né, tanto de diretoria vogal, quanto nossos palestrantes, eles são nossos associados, a gente conhece eles, né, são pessoas que estão ali já, assim, não estão há pouco tempo, né, então, a gente passa realmente informação segura, né? A gente é um polo seguro de informação e de conhecimento, né? A nossa área de associação é muito interessante também, porque é um lugar que, assim, que hoje em dia, né, no mundo digital, né, você pode encontrar com diversas pessoas, né? Então, assim, no IBEF, assim, se alguém, né, tiver interessado em participar do IBEF, das atividades do IBEF, é muito importante você participar, né? Você tem que vir ao IBEF, conhecer as pessoas, trocar ideia, trocar cartão, e aí criar esse relacionamento, né? Que, sim, 90% das vezes gera bons negócios. Eu costumo dizer que eu sempre fui muito a questão de relacionamento comercial, de network da empresa, né? Então, estou sempre na rua, sabe? Sempre fui muito de estar nesse lugar. Quando veio a pandemia, que, né, a gente não pôde mais fazer isso, tivemos que ir para o online. Eu confesso que eu me organizei tanto dessa forma que eu comecei a não querer mais que não fosse dessa forma. E eu fiquei, realmente, eu criei meio uma fobia social de ter que sair, me arrumar, precisar encontrar a pessoa. Eu fiquei achando aquilo ali nada produtivo. E eu fiquei assim um tempo, sabe? Eu fiquei assim quase 2 anos, assim, até que o pessoal falou, não, Vanessa, vamos voltar presencial, não tá legal assim. E eu voltei para presencial. E eu posso dizer claramente, assim, que a questão do online é muito bom, porque realmente a gente pega uma escala, como você falou, uma troca maravilhosa. Hoje tem gente lá na empresa que está em Portugal, está em São Paulo, está no Recife, às vezes a gente está numa reunião, escuta boi passando, e é super legal essa troca, né? Mas o contato pessoal, ele é um encontro muito, 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 muito mais transformador do que no online, Então, realmente. eu concordo completamente. Assim, eu fico com a sensação, assim, que tem coisas que o online funciona muito bem, né? Funciona muito bem, você consegue resolver de uma forma muito mais rápida,
Agora, por outro lado, né, tem algumas coisas que no presencial, né, você resolve muito mais rápido do que no online. E essa questão, realmente, de networking, de conversar, de conhecer pessoas, né, de trocar, né, isso é uma coisa muito mais agradável quando você faz presencialmente, né? E você não sabe mais, assim, é o que eu falo assim, quando você está no online, é tudo muito programado, você sabe o que você vai falar, o que você vai dizer, o que você vai trocar normalmente ali. Quando você vem para o presencial, você quebra todo um paradigma, porque às vezes surgem coisas que você não está imaginando de uma troca, porque ali não é você mais, são várias pessoas. Então, eu acho que estar dentro desses centros, né, que unem empresários, que faz essa troca, isso é muito importante para todos os empresários, assim, não só do Rio, como o Brasil como um todo. E aí eu queria até que você falasse um pouquinho como é que as pessoas fazem para participar do IBF, como é que vocês fazem para deixar o ingresso dessas pessoas entrarem, fazerem parte desse ecossistema, porque tem algumas pessoas talvez que vão querer participar dos eventos, né, mas outras querem fazer parte realmente do ciclo de atuação de vocês, né? E como é que eles É, fazem? bacana, cara, bacana. Porque, assim, acho que talvez as pessoas pensem assim, pô, o IBF não é para mim, né? Aquela coisa que a gente conversou sobre as mulheres também, né? Será que eu tenho espaço? Você levantou também o caso da Magazine Luiza. O IBF é para todo mundo, tá, Vanessa? Assim, a gente não faz restrição nenhuma, tá? O nosso processo de associação é um processo bem simples, né? É claro, né, que existe, assim, um background check, né? Que a nossa diretoria olha, assim, vê onde faz um background check, mas, assim, não é nada, não é uma bola preta do Country Club, por exemplo. Então, o IBF é realmente para todos, tá? Independente do que você atua, do teu cargo, né? Se você é gerente, ou se você é analista, ou se você é CFO, o objetivo do IBF é justamente criar esse ambiente heterogêneo, né? Em que possam ocorrer trocas, né? Porque todo mundo trocando aprende, né? Então, assim, a gente tem hoje em dia, assim, no IBF, empresas, por exemplo, tem escritórios, né, de advocacia, mas tem empresa também de logística, né? Tem, enfim, então, assim, toda essa diversidade, né, gera um caldo, né, muito produtivo, né, e muito rico, né? E é justamente isso que a gente tenta fomentar. Então, para quem quer ser associado ao IBF, a gente tem um formulário muito simples, tá? Tem no nosso site, inclusive, também. Depois eu posso, inclusive, deixar o link aí para vocês. É um formulário simples que a gente submete à aprovação e depois você já é um IBFiano. O legal também, Vanessa, contar, é o IBFiana, né, também. Eu sou Mas uma indiana, tá, gente? Só para vocês você saberem. Sei deste ano. Assim, o IBF, como a gente está presente em 11 seccionais, né? Os IBFs são independentes, tá? É isso que eu ia É, perguntar, vocês são parte de uma matriz nacional, mas tem as regionais, é isso? exato, exato. A gente tem o sistema IBF, tá? O IBF Rio de Janeiro é a matriz, porque foi o primeiro, né? Foi a primeira, a fundação, né? Só que as seccionais hoje em dia são independentes, tá? Cada um atua de uma forma diferente, né? Assim, de acordo com as necessidades, né? Da região que ela está inserida, né? Mas a gente tem um Gentleman's Agreement, né, que o associado do IBF Rio, claro que ele vai ter todo o suporte do IBF São Paulo, claro que ele vai ter todo o suporte do IBF Minas, claro que ele vai ter todo o suporte do IBF Espírito Santo. Então o IBF é muito unido, tá? Todos os IBFs são muito unidos pelo sistema IBF, tá? Que é o que organiza todo esse nosso relacionamento e toda essa nossa cadeia, tá? Pelo Brasil. Fazem eventos coletivos que A unem gente todo faz um evento, a gente tem um evento coletivo, que é o IBF Sócio Esportivo, que atualmente, né, o evento é organizado pelo IBF São Paulo, mas todo associados do IBF do Brasil inteiro, eles participam. Então, é um evento que acontece no Nordeste. Eles fecham um hotel, né? E aí os associados vão, é um evento bem assim, relaxado, né? Bem tranquilo, despojado, né? Os associados jogam futebol, jogam vôlei, tem várias atividades justamente para integrar, né, os associados dos diferentes, né, das diferentes estados, né?
E eles ficam lá mais ou menos por uma semana, ou 5 dias, se eu não me engano. Tá? Além disso, a gente tem também um evento nacional que é muito bacana, que é o CONEF, que é o Congresso Nacional de Executivos de Finanças, tá? Esse evento é um evento itinerário, assim. Por que itinerário? Porque a cada ano, né, um IBEF fica responsável pela realização. Agora, em 2025, se eu não me engano, quem vai organizar o evento é o IBEF Ceará. No ano passado, 2024, né, quem fez o CONEF foi o IBEF Espírito Santo, se não me engano. Então, é um evento bem grande, assim, bem pujante, tá? Inclusive, ano passado, se não me engano, o Paulo Guedes foi, acho que o governador também, acho que o governador de Minas foi um pessoal bem bacana, tá? Um evento bem grande, bem pujante, e que aí também todos os IBEFs se relacionam para ajudar na realização do evento. Mas são para todos os associados, são um encontro para todos Para mesmo. todos os associados, o evento é para todos os associados do IBEF e ele também é aberto ao público, tá? Ele é um evento que, para os associados, ele é um evento gratuito, né? E para quem não é associado do IBEF, tem um fizinho, tem um ticketzinho de entrada. Estamos chegando aqui no final. Muito obrigada, Varejão, pelo tempo de você. Foi muito bom essa troca. Acho que a gente precisa cada vez mais falar sobre esses espaços, né? Mostrar para as pessoas que existe isso. Acho que eu vejo ainda muito empresário perdido, né? Ou então cria, como eu falei, né? Suas bolhas, né? E não entendem onde elas podem trocar, ter esse movimento, ter esse momento, né? E é muito importante a gente cada vez mais falar o quanto é importante estar dentro de ecossistemas tão diversos, né? Que a gente possa falar de diversos assuntos, mostrar as novidades. Agora estamos com uma reforma tributária enorme, que as pessoas estão tão ansiosas para entender como é que vai ficar esse cenário, né? A gente que trabalha com essa parte de incentivo fiscal tem várias oportunidades maravilhosas surgindo, e eu vejo ainda quanto falta de informação para os empresários. A gente chega na empresa, mostra todo um planejamento que pode ser feito, e ela fica assim, olha, ela nunca ouviu falar, e a gente mostra um mundo de universos, assim, que ela cria diversas ações e passa a fazer aquilo como uma política de investimento da empresa, algo que ela nunca pensou. Então, assim, eu fico vendo que o que falta realmente é o que você está falando, informação boa, né? E cases, porque assim, às vezes a pessoa vê uma coisa tão boa que ela fica assim, mas será que isso é verdade? Aí ela fica, será que isso é verdade? É tão bom, mas será que isso é verdade? E aí você mostra outras referências e ela vai abrindo a cabeça para poder expandir, né? Então, eu acho que referência é muito importante. Ter encontros como esse, que outros tragam referências, é onde você pode ter a melhor troca. Porque informação todo mundo recebe, entra no Google, hoje a IA fica plugada assim na minha cabeça aqui, eu faço tudo com IA. Mas é totalmente diferente de você ter uma troca bacana com alguém que já passou por aquilo ali, né? Então a gente cada vez mais vai mostrando resultado, né? Que eu falo assim, traz resultado de pessoas. Então toda vez que eu vou falar de algum tema que eu acho relevante, eu sempre pego uma pessoa que já fez, falo assim, vem para cá. Como é que foi a sua experiência? Porque valida. Conta a sua história, conta a sua história. Porque aquilo valida, né? Então, assim, só para a gente poder concluir num momento como esse, eu queria que você falasse um pouquinho, deixasse uma mensagem final, de como você orientaria, né, e deixaria uma mensagem para os empresários, principalmente do Rio de Janeiro, né? O que você pensaria assim, numa mensagem que realmente pudesse acelerar o progresso das empresas no Rio de Janeiro? Então, você agora comentou, né, de inteligência artificial, né? O que eu vejo hoje em dia, Vanessa, é o seguinte: o mundo está mudando muito rápido, né? As tendências mudam, as oportunidades surgem muito rápidas, né? E aí todo mundo quer surfar a onda, né? Assim, é engraçado, né? O Brasil tem muito disso, né? Inclusive, eu acho que o Brasil é o país dos ventos, assim, né? Então, assim, partindo desse pressuposto, né, as empresas elas precisam estar aptas, né, a se adaptar muito rápido, tá? Sim. É preciso realmente ter uma mente aberta, né, ver isso. Aquela história de empresa dinossauro, né, já não cola mais, já não existe mais isso, né? Então, assim, ficar antenado nas inovações, né, buscar as soluções, né? Uma coisa que eu acho muito engraçada também
que você comentou também, inclusive, sobre quando a gente estava conversando sobre inovação, né? Não adianta, assim, você querer inventar a roda, né? Reinventar a roda, né? As soluções já estão ali prontas no mercado. E, assim, a grande sacada, né? Assim, a grande ponte, assim, é você ver aquilo, você entender aquilo, né? E conseguir adaptar aquilo para o teu modelo de negócio, né? Porque, com certeza, assim, existe uma aplicabilidade ali. Agora, esse bojo aí que você tem que ter entre você ver uma solução, né? Entender o que ela pode gerar para você e depois você implementar na tua empresa, isso é que o grande empresário, né, o grande visionário, CEO, se for alguma coisa, precisa ter no mercado atual para a empresa justamente deslanchar, né? Ter um diferencial competitivo aí. É a mudança do CEO para o CVO, né? Que as pessoas estão cada vez mais falando, né? Que realmente é o gestor, né, maior da empresa, ele ser muito mais um olhar visionário do que mais um olhar operacional, né? Alguém que tem que estar antenado o tempo inteiro a essas conexões para gerar já o futuro, porque o futuro já é amanhã. Antigamente você tinha um gap de quase 10 anos, 20 anos para ter uma mudança, né? A gente está falando de uma mudança anual quase. E isso gera toda uma mudança, né, de estrutura, de pensamento, de operação. E quem não consegue se adaptar a isso, fica obsoleto em um ano. Antigamente você ficava obsoleto em 20, 30, 40 anos. Agora a gente está falando que a gente fica obsoleto em um ano. É tão absurdo nesse nível. Tipo assim, o futuro hoje em dia é hoje, né? Assim, é impressionante, realmente. Antigamente a gente conversava dessa coisa, né, de geração, né? Geração eram 10 em 10 anos, né? Agora, geração nem sei mais o que é geração, quantos anos cabem dentro de uma geração, enfim. É realmente, assim, um mundo muito, muito mais dinâmico, né? Muito mais acelerado, né? E que realmente, assim, necessita, né? Assim, de líderes, né, que tenham essa capacidade de adaptação, né? E visão, né, claro. Legal, obrigada. Chegamos aqui agora à etapa final. Obrigada pelo seu tempo, Varejão. E, gente, quem quiser entender mais sobre o assunto, a gente vai deixar embaixo também o link do IBEF para vocês poderem se cadastrar e também ser associado. Assim como a gente também vai deixar aqui abaixo também algumas informações que vocês queiram entender mais, como é encontro de impacto, como é que é um pouquinho mais falando das oportunidades que tem nesse mundo de impacto positivo. Tá bom? Muito obrigada. Vanessa, obrigado a você. Imagina pelo meu tempo, obrigado pelo seu tempo, foi muito bom, gostei muito. Quem sabe a gente repete, tá? E parabéns, cara, assim, a Brada, assim, desde que eu conheci a Brada, assim, eu fiquei, assim, fiquei encantado mesmo, assim, palavra é essa, não tô puxando saco, não. Achei, assim, a solução fantástica, assim, acho que, inclusive, é uma solução, né, que ela não é só, assim, um foco tributário, né, assim, não é, ela faz a cadeia toda, assim, isso é muito bacana, ela fecha o ciclo, né, e isso foi uma coisa que me chamou a atenção.